Olá, boa tarde. Hoje nós teremos mais um PET Entrevistas com a professora e doutora Juliana Brandão. Nós gostaríamos de agradecer, o convite aceito, para a gente é uma honra. E o nosso grupo PET Pedagogia, eu sou a bolsista Fernanda. Sou a bolsista Jordana. Hoje teremos mais uma entrevista e é uma sequência de vídeos que objetiva trazer uma apresentação do corpo docente do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Pampa, Campus Jaguarão. E nossa entrevistada de hoje é a professora Juliana Brandão. Ela é formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Educação e doutorado em Educação também. Desde 2018, ela é tutora do programa PET Pedagogia. E nós vamos ter uma sequência de 6 perguntas, É um bate-papo, realmente, para vocês conhecerem mais a professora, os intuitos dela, como docente na instituição. Professora Juliana. Obrigada pelo convite, gurias. Fico muito feliz de poder contribuir, estar aqui conversando com vocês e deixar registrado um pouco, das minhas relações com o curso de pedagogia, que é uma formação desde o início da minha trajetória. Vou começar fazendo 3 perguntinhas, que é para a gente conseguir conhecer um pouco mais, sobre a formação da professora Juliana, sobre as experiências que ela tem, sobre o que ela pensa a respeito de algumas coisas. Então, a primeira pergunta é sobre a sua trajetória formativa, Quais as formações, que foram ou ainda são mais impactantes e significativas para ti, para a sua filosofia de atuação na docência? Acho que as formações que eu tive, e essa trajetória formativa que vocês destacaram na apresentação, a graduação, mestrado e doutorado, elas foram bastante importantes, Mas eu acho que destacaria com mais relevância o curso de pedagogia. O curso de pedagogia que eu participei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi um curso marcado por experiências que para mim foram muito decisivas, tanto para que eu desejasse atuar como professora, quanto para que eu desejasse atuar como pesquisadora na área da educação. E aí eu fico lembrando de algumas questões, algumas vivências nesse curso que foram um pouco diferentes do contexto de muitos currículos que a gente conhece, tive uma oportunidade de trabalhar com 3 professoras que integravam as suas disciplinas, os seus componentes curriculares e trabalhavam juntas. Então, foi uma experiência muito rica, de visualizar que a história da educação, a sociologia da educação e a filosofia da educação poderiam se articular e a gente, enquanto estudante, poderia perceber as relações entre essas áreas do conhecimento. Outras experiências que eu tenho, assim, lembranças que marcaram muito a minha trajetória eram as relações teórico-práticas que ao longo do curso a gente poderia ir tendo aproximação, Então, por exemplo, visitas de profissionais, visitas a espaços escolares, Eu lembro que na década de 90, os processos de inclusão, eles estavam iniciando nas escolas públicas, Nós tínhamos ainda, para pensar essa questão da inclusão, uma visão de que haveria espaços educacionais especiais, escolas especiais para pessoas com deficiência. E eu tive a felicidade de ser aluna, por exemplo, do professor Hugo Bayer, que é uma referência nos estudos sobre inclusão escolar, e ter uma aula com uma professora surda, e ter uma aula com uma professora cega, e poder ver essas pessoas em atuação, Só como um exemplo, assim, de como essas relações entre a teoria e prática se marcavam.
Outra memória assim, que eu tenho da minha formação foi a visita a uma escola chamada Escola Porto Alegre, que é uma escola no centro da cidade de Porto Alegre, chamada Escola Aberta. É uma escola para pessoas em situação de rua e ela vive uma outra lógica, né? Então, as pessoas que estão nessa condição de vulnerabilidade, elas acessam a escola e a escola se organiza, né, para trabalhar formação com esses sujeitos, com essas pessoas, numa lógica diferente da escola que a gente conhece, né? Porque não tem a continuidade do trabalho, porque, enfim, cada um chega nesse espaço num determinado momento, as demandas da sua vida também são diferentes. Outro espaço, né, que eu lembro assim com muita riqueza de conhecer, foi um espaço de cooperativa de reciclagem de lixo e alfabetização de jovens e adultos. Então, aquele mesmo espaço que era de coleta e separação de lixos recicláveis, né, de materiais recicláveis, era também um espaço escolar. E essas experiências, né, que elas são um pouco diferentes do currículo regular que a gente conhece, ou dessas práticas que a gente constrói ao longo da formação, elas foram trazendo para mim a ideia, né, da importância da gente conhecer os diferentes contextos onde a gente vai atuar e de pensar a nossa atuação vinculada a esses contextos, né? Então, para mim, hoje, quando eu retomo essas experiências, eu fico pensando, primeiro, né, da importância de uma docência que esteja ligada ao contexto concreto, ao contexto real, como diz o Paulo Freire, né, e que seja também mediada pelas demandas desse local, pelas demandas desse espaço, né, e principalmente que o currículo ou o curso de formação ele possa abrir possibilidades para a gente conhecer experiências educativas diferentes. Então, das minhas formações, eu acho que essas são aquelas que trazem assim elementos que eu carrego com muito carinho e sempre lembro dessas práticas, né, dessas professoras, desses professores que marcaram a minha formação, pensando um pouco na professora que eu quero ser e gosto de ser ao longo das minhas atuações como também professora na universidade hoje. Por que a senhora escolheu pela docência como profissão? A escolha pela docência, eu acho que ela passa por várias fases na minha vida, né? Eu tenho as memórias de infância de querer ser uma professora, e isso tem, obviamente, que um espelhamento nas professoras que eu tive, nas pessoas da minha família que atuavam como professoras. E eu lembro, assim, muito dessas brincadeiras, né? Brincar de dar aula, querer ter um quadro e giz em casa e fazer, né? Essa simulação que eu entendo hoje que ela faz parte também, né, de um universo daquilo que a gente vive na infância, a gente reproduz também essas relações cotidianas que a gente tem. Mas naquele momento, assim, era um anúncio de dizer que eu queria ser professora, enfim, porque era também um pouco visualizar essa ideia, né? Na adolescência, quando eu fui fazer o então chamado segundo grau, que hoje é o equivalente ao ensino médio, eu fiz a opção pelo curso de magistério. Muito também pensando que o curso de magistério dava a possibilidade de uma formação profissional, né? E a possibilidade depois de se empregar, de ter um trabalho, né? Já com essa formação no nível médio. E foi a partir dali que eu comecei a ter um desejo de ser professora na rede municipal de Porto Alegre. Era uma rede que estava se reinventando, se reorganizando, reorganizando a sua proposta pedagógica na década de 90, com muito investimento em educação. Os professores eram bastante valorizados e eu tinha um sonho mesmo, né? Eu comecei no curso de magistério a construir esse sonho.
Mas eu posso dizer para vocês assim, que entender a docência como profissão foi só posteriormente, foi só quando eu cheguei no curso de pedagogia. Eu tive o ingresso no curso de pedagogia logo na sequência de terminar os 3 anos do curso de magistério, e foi aí que houve, assim, na minha trajetória mesmo, uma transformação. Foi quando eu comecei a entender que ser professor era mais que um desejo de criança, né? Uma imagem que eu tinha de professoras que marcaram a minha vida, e sim, era uma possibilidade de desenvolver um trabalho que fosse reconhecido, né, e que fosse valorizado. E principalmente, né, nessa possibilidade de contribuir com a formação de outros sujeitos. Acho que o que sempre me encantou na docência foi aquilo que hoje, né, e anos mais tarde, eu fui compreender a partir da leitura do Maurice Tardif, né, de que a docência é uma profissão de interação humana. E por ser uma profissão de interação humana, esse componente do encontro com o outro, seja a criança, seja o adulto, seja o estudante já da graduação, ou aquele jovem adulto que está no processo de formação mais básica, é um encantamento, né? É um encantamento poder ver o outro em desenvolvimento e se desenvolver junto com esse outro, né? Porque se tem uma coisa que todo esse tempo que eu tenho de atuação como professora, eu tenho certeza de que eu mais aprendo do que ensino nessa trajetória. Na prática docente, né, ao exercer a docência, quais linhas teóricas e também quais os autores que tu costuma usar para exercer a docência? Eu acho que a primeira coisa importante para falar dessa questão das linhas teóricas, né, é a importância da gente reconhecer que a docência, seja ela a docência lá da etapa mais inicial da formação, na educação infantil, no ensino fundamental, nos anos iniciais ou finais, no ensino médio, enfim, até a docência, né, na educação superior, ela precisa ser marcada pelo estudo e pela apropriação teórica, né? Claro que não é a teoria que fala por si só, mas essa teoria que se relaciona com a prática, que se relaciona com as experiências, que procura ler o mundo, né? Mas é importante a gente valorizar isso, porque a gente não se faz docente só pela prática, a gente se faz docente nesse encontro, né, entre teoria e prática. E eu poderia destacar, né, dentro dessa percepção, 2 autores, né, que são muito significativos para mim, foram muito significativos na minha trajetória de formação, e que, de alguma forma, sempre sustentaram as minhas ações, né, as minhas práticas. O primeiro é o Paulo Freire, que foi um autor que eu conheci quando comecei a cursar pedagogia. Eu lembro que eu tinha muito encantamento por frequentar a biblioteca da faculdade, porque aquele espaço da biblioteca sempre me seduzia muito, eu achava muito interessante poder desbravar e encontrar livros que falassem sobre os temas que eu tinha curiosidade, enfim. E foi assim que eu comecei a ler Paulo Freire. Eu lembro que o primeiro livro que eu li do Paulo Freire, que é A Sombra dessa Mangueira, nem foi um livro indicado para a leitura de uma disciplina, nem nada. Foi um livro que eu peguei na biblioteca e resolvi ler. E depois eu comecei a ter uma prática de, a cada período, retirar um livro do Paulo Freire e fazer a leitura. O que, né, do pensamento de Paulo Freire, né, que é tão discutido, que é tão marcado, assim, eu poderia dizer hoje, que se relaciona ao que eu defendo, né? Acho que a primeira questão é a ideia da conscientização e da transformação. A gente só consegue mudar, né, uma realidade, a gente só consegue mudar algo que nos incomoda quando a gente toma consciência, né, se conscientiza das suas características. Outra questão que eu acho fundamental no pensamento do Freire é a questão da coerência.
E para mim ela tem um valor muito importante, né? O Freire vai dizer que a gente tem que diminuir a distância entre o que a gente diz e o que a gente faz. E eu acho que ser docente é ter sempre valorizar sempre a coerência, que os nossos atos sejam semelhantes, sejam, né, idênticos aos nossos discursos, porque muitas vezes produzir discursos progressistas, produzir discursos que rompam com as estratégias, né, mais tradicionais de ensino é muito mais fácil do que fazer, né, práticas pedagógicas que sejam dessa maneira. E outra questão que eu acho que dentro do pensamento do Paulo Freire é bastante importante é a gente reconhecer que a escola e o campo educacional é permeado de vida e precisa se relacionar com o mundo, né? Esse mundo fora da escola, na verdade, é o que precisa sustentar as nossas práticas pedagógicas, né? A gente reconhecer a história dos sujeitos, de onde eles vêm, né? Quem são os nossos alunos, quais são as suas características. Isso tudo é fundamental, independente da etapa de ensino em que a gente atue, para que a gente possa, né, de alguma maneira, pensar uma educação que faça sentido. E junto com Paulo Freire, um autor que eu fui conhecer anos mais tarde, daí já na pós-graduação, já no mestrado, é o Maurice Tardif, e que de alguma maneira complementa também, né, algumas ideias que o Freire aborda, principalmente quando fala da relação dos saberes que compõem a docência, né? Que apresenta para a ideia, né, de que quando nós nos tornamos professores não só a partir de saberes técnicos ou saberes teóricos, mas a gente compõe a nossa docência em diferentes perspectivas, né? E reunindo saberes que são desde as experiências da nossa vida, desde os estudos que a gente faz, até as práticas, né, de interação humana, como eu falei antes. E dando prosseguimento, né, observando a relação intrínseca da tríade universitária, né, que nós conhecemos como ensino, pesquisa e extensão. Você desenvolve ou coordena algum projeto atualmente? Se sim, qual estudo ou pesquisa desenvolvida? Se aceita colaboradores e se participa de algum? Acho que a primeira questão, né, hoje, como tu mesma apresentou, né, Fernanda, desde 2018 eu atuo como tutora do PET Pedagogia. E a relação da tríade universitária, ela é um princípio dentro do PET Pedagogia, né? Nós temos como meta desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão. Então, os projetos que a gente desenvolve, eles sempre perpassam essas três esferas, né? E tem um compromisso de não ser só projetos voltados para os bolsistas, para as bolsistas do grupo, mas para toda a comunidade acadêmica, especialmente do campus Jaguarão, mas que hoje, inclusive, com todo esse processo de trabalho remoto, online, a gente já tem estendido, né, para pessoas que têm interesse e que não estão necessariamente no nosso campus, na cidade ou nas cidades vizinhas. Mas para além do PET Pedagogia, né, eu sempre, desde que cheguei na Unipamp em 2014, eu atuo nas frentes, né, de pesquisa e extensão concomitantes às atividades de ensino como professora, né, na graduação e na pós-graduação. O meu foco mais específico de pesquisa é em relação ao trabalho docente e as características que são demarcadas na cibercultura. Então, eu tenho uma curiosidade e uma vontade muito grande de explorar, né, essa relação entre a formação de professores, a atuação dos professores e todo esse contexto que está marcado pelas questões que envolvem as tecnologias digitais. Já desenvolvi algumas pesquisas e atualmente, né, eu coordeno um projeto de pesquisa que se chama Docência no Século XXI, Políticas Narrativas, Práticas e Proposições para a Construção de uma Epistemologia do Trabalho Docente, e que é um projeto, né, que
tem diferentes ramificações e atuações, mas o foco nesse momento dessa pesquisa está sendo compreender, né, como o ensino remoto e todas essas práticas suscitadas na pandemia impactaram o trabalho dos professores, e aí nós fizemos, né, estamos em fase de análise, entrevistas com professores que atuam na cidade de Jaguarão, tentando compreender um pouco como os professores vivenciaram essas experiências no ensino remoto, né, hoje já retornando para o ensino presencial. Esse projeto hoje ele conta com 3 bolsistas, né, que tem bolsa PDA, bolsa de iniciação científica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e bolsa da FAPERGS. Mas, além disso, ele aceita voluntários, quem tem interesse, né, por estudar essas questões específicas da cibercultura e da formação de professores, está sempre aberto. Eu também já desenvolvi projetos de extensão que são vinculados nessa área, né, tentando fazer uma relação entre esse campo das tecnologias. O último projeto foi em 2020, com uma discussão muito forte sobre as questões também que envolveram a pandemia e o ensino remoto. E para esse ano de 2022, eu vou propor um projeto de extensão com leituras da Bell Hooks, que é uma autora que eu conheci, né, no trabalho com o PET Pedagogia. Nós fizemos um estudo da Bell Hooks e que agora eu tenho interesse de aprofundar, principalmente para fazer essas relações com o trabalho docente e com a formação de professores, e que certamente vai estar aberto a todo mundo que tem interesse, né, e que gostaria de aprofundar esses estudos. Dando prosseguimento, em relação ao currículo da graduação, é notável a ausência de temáticas fundamentais, como gênero e sexualidade, direitos humanos e educação para as relações étnico-raciais. Na sua visão, há outros temas que sente falta de serem abordados para promover uma educação crítica? Acho que a primeira questão, né, é concordar com essa afirmação, né, dizer que é fundamental que a gente debata esses temas, né, dos direitos humanos, da ERER, das questões de gênero e sexualidades, como temas muito sérios para serem debatidos na formação de professores, né? Inclusive, eu faço uma defesa de que esses temas, né, eles sejam temas obrigatórios nos currículos dos cursos. Obviamente que a gente sabe que isso passa por uma construção das próprias políticas de formação de professores, que hoje têm seguido uma tendência diferente. Elas não têm colocado essas questões como questões centrais na formação de professores, mas a gente precisa seguir, né, fazendo uma defesa importante dessas temáticas. Para além disso, eu agregaria nesses temas, né, as questões que têm relação com os estudos que eu desenvolvo, que são as questões que envolvem a cibercultura. Esse processo que a gente viveu na pandemia e está vivendo, né, na pandemia, mas sobretudo nesse período de ensino remoto, nos mostrou a necessidade de compreender como o trabalho pedagógico pode se relacionar com as tecnologias, sobretudo numa perspectiva crítica, porque fazer uso das tecnologias numa perspectiva que seja técnica, que seja impositiva, não faz muito sentido, né? E não vem ao encontro das demandas que eu defendo e que as pessoas, né, que eu estudo também defendem. Mas a gente já percebia antes da pandemia, que há uma carência de discussões sobre esse campo das tecnologias na formação de professores. E essa dificuldade, né, de tematizar isso, de pensar como utilizar, ela faz com que, de alguma maneira, a gente não se vincule às características desse tempo que a gente vive, né? Ou seja, nós temos um cotidiano que é imerso por tecnologias, mas não pensamos como isso se relaciona aos processos pedagógicos. Então, acho que esse seria um outro ponto, né, importante para pensar uma formação de professores, né,
alinhada às questões que são relacionadas ao nosso tempo. Bom, agora, né, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, que foi muito bom, poderia recomendar um livro, né, o autor que considera essencial na formação do pedagogo ou da pedagoga? Eu teria muitos livros para recomendar, né? Sobretudo os do Paulo Freire, que é um autor, né, que eu citei antes e que eu considero assim fundamental que os pedagogos e as pedagogas leiam, né? Leiam Paulo Freire, leiam na inteireza da sua obra, ou seja, leiam um livro do Paulo Freire, não trechos e excertos. Mas separei 2 livros aqui, porque são 2 livros que marcaram também a minha formação, né? O primeiro livro, acho que é um livro, eu até costumava anotar aqui na capa, é um livro que eu comprei em 1999, no primeiro ano da graduação, que se chama Pedagogia da Esperança, que é um livro do Paulo Freire, e é um livro de memórias do Freire, que ele retoma os escritos da pedagogia do oprimido, mas retoma a partir das suas memórias e das suas reflexões sobre as experiências que lá na pedagogia do oprimido ele tratou. Fala muito das questões dos saberes, das questões das experiências, né, de como a gente reconhece o outro com as suas experiências. E traz a ideia da esperança, que é uma ideia, para mim, fundamental, não só que me mune para pensar, né, o cotidiano, para pensar como ainda valorizar a profissão docente ou apostar na profissão docente, né, mesmo que hoje seja cada vez mais difícil a gente reconhecer valor nessa profissão, porque ela é tão desvalorizada socialmente. Mas sempre que eu leio Freire, eu renovo a minha esperança, porque penso, né, que é possível a gente, de alguma maneira, poder encontrar ainda nesse caminho alternativas. E o outro livro, né, também de um autor que eu já nomeei, que é o Maurice Tardif, que é Os Saberes Docentes e Formação Profissional. Esse livro é um livro que marcou fundamentalmente a minha trajetória na pós-graduação. É um livro que fala, né, dessas questões de como a gente reconhece na profissão docente os diferentes saberes que a compõem e como a gente pode pensar uma formação, né, uma docência como profissão. Então, eu recomendaria, né, esses livros e esses autores, que são autores fundamentais para se pensar a formação. Obrigada, professora Juliana. Nós do PET agradecemos, né, a sua participação. Foram ótimas indicações, ótimas experiências compartilhadas, né, em diversos campos que às vezes a gente nem imagina, né, que a pedagogia, de certa forma, a gente possa viver essa experiência. Então, agradecemos e estará disponível no nosso canal no YouTube do PET. Muito obrigada. Eu que agradeço, gurias, pelo espaço, por poder contar um pouco e tomara que, de alguma maneira, a gente consiga ter mais interessados e interessadas na pedagogia, né? Porque essa é uma defesa que a gente faz da formação, da atuação e dessas possibilidades que a gente vai encontrando aí ao longo da nossa trajetória.